Bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a automação de tarefas no Judiciário e as inovações trazidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O ano passado, nós criamos uma política de inteligência artificial generativa. Nós fomos um dos primeiros tribunais a criar esse documento. O documento, ele rege como nós devemos fazer o uso da inteligência artificial generativa. Ele está, então, previsto aqui no Decreto Judiciário 421/2024, está lá disponível na página do Tribunal, tem só 16 artigos, é uma leitura bem tranquila, e nós vamos passar por alguns dos principais pontos desse decreto. Então, o objetivo, ele visa incentivar o uso ético, seguro e eficiente. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná saiu na frente quando ainda nós estávamos discutindo se podia ou não usar inteligência artificial generativa. Vocês se recordam, ano passado um advogado pediu expressamente para que o CNJ proibisse o uso do ChatGPT e correlatos no judiciário. Essa decisão ficou pendente por um tempo, não havia ainda resolução no CNJ 332, que era a resolução à época, não regulava a inteligência artificial generativa, porque foi antes dela ser criada. Então, nós estávamos nesse vácuo e o tribunal vem e assegura a possibilidade de usar o sistema. A ideia, é apoiar a inovação com responsabilidade institucional, então dentro daquela ideia que a gente já viu de ética, assegurando a responsabilidade, e de auxiliar nas rotinas de trabalho sem substituir a avaliação humana, sem substituir a supervisão humana. Para quem ele se aplica, isso o decreto deixa claro, ele se aplica a todos os usuários, internos e externos, então desde estagiários, servidores, magistrados, mas também os voluntários, os terceirizados, os notários, os registradores. Se aplica a todo mundo, todos que interagem de alguma forma com uma inteligência artificial generativa no Tribunal de Justiça. Os princípios da política: segurança de dados e proteção do sistema, então esse olhar voltado para uma inteligência artificial segura e mantendo esses dados privados, daí privacidade e confidencialidade, assegurando que os dados que nos são confiados pelos usuários, pelos jurisdicionados, sejam mantidos privados, transparência e ética, imparcialidade e não discriminação, responsabilidade e legalidade e respeito à propriedade intelectual, porque os direitos autorais passam a também ser uma questão muito importante quando lidamos com inteligências artificiais generativas, pela possibilidade delas gerarem conteúdo, por exemplo, sem referenciar, ou gerarem conteúdo alucinando, com pequenos erros, atribuindo aquela autoria a outra pessoa. Privacidade e segurança. O tribunal traz algumas diretivas: não inserir dados sensíveis em ferramentas públicas, então já era o que o CNJ vinha trabalhando ano passado naquela pesquisa, já está alinhado com a resolução 615 agora, que foi aprovada em fevereiro pelo CNJ, ainda não em vigor. Utilizar apenas para sistemas aprovados pela secretaria, então, ou seja, o tribunal assume a responsabilidade de dizer quais são as IAs generativas que podemos usar. Nesse momento estamos com 3 aprovadas, o Copilot em toda a sua amplitude, o NatJus GPT e o Jurisprudência GPT, também está disponível junto com a política de uso do tribunal lá no site, esses sistemas, e a questão de revisar todas as saídas antes do uso institucional. Então, a responsabilidade do usuário, daquele que insere os dados a obter a saída, revisar esses dados antes de passar para o ciclo seguinte, seja encaminhando para o magistrado, se eu sou um assessor, seja proferindo essa decisão. E isso é uma questão que está sendo muito trabalhada a nível global sobre responsabilidade no uso da inteligência artificial. Nós temos que deixar claro entre todos os atores que a inteligência está sendo utilizada. Então, os estagiários têm que deixar claro se estão usando para os assessores e magistrados, e os magistrados para os jurisdicionados. Isso deveria ser buscado. Mas, como eu disse, a resolução do CNJ ainda nos traz o poderá.
que a gente não precisa divulgar isso para o jurisdicionado. Mas aqui a obrigação de revisar todas as saídas está prevista no nosso decreto. Deveres do usuário. Novamente, revisar, obedecer às normas do tribunal e legislações vigentes. E aqui nas normas do tribunal é bem interessante que até o final dessa apresentação eu vou trazer algumas normas que eu não sei se é do domínio ou do conhecimento de todos. E o tribunal se refere expressamente a elas. Então é muito importante levar em consideração isso e também treinar as equipes sobre esses usos, porque tem algumas regras um pouco diferentes, um pouco especiais, que deveriam estar bem internalizadas por nós. Participar dos treinamentos oferecidos pela EJUD, então o decreto prevê expressamente que a EJUD vai ser a responsável por cursos de atualização, como está sendo esse, voltado para uma formação contínua, e nesse sentido a resolução 615 do CNJ também vem. Nós devemos ingressar num sistema com mais letramento digital para nós e para os nossos servidores. Não violar direitos autorais e nem publicar material sem revisão. O papel dos gestores é promover o uso responsável da IA generativa, e aqui quando a gente fala em gestor, a gente está falando tanto da cúpula, a promover isso em relação a nós, mas também nós, magistrados, promovermos isso com a nossa equipe. Então é muito importante que após esse curso, haja uma conversa também com as equipes sobre vamos utilizar inteligência artificial, quais vamos utilizar, como vamos utilizar, porque esse também é um papel de nós magistrados enquanto gestores. Apoiar e revisar as práticas seguras e reportar incidentes, né? Quando houver problemas de segurança ou uso indevido, isso deve ser reportado. O decreto deixa claro a quem reportar, a gente já vai ver na sequência. É uma das atribuições da Secretaria de TI, do SET, aprovar as ferramentas e da publicidade. Então, cabe a ela dizer quais as inteligências artificiais generativas a gente pode usar, que foi aquelas que eu já falei, que estão listadas no site, que daí vem a questão da publicidade. Monitorar e oferecer suporte técnico, gerenciar riscos de segurança e publicar um guia orientativo e tabela de casos de uso. Isso ainda está para ser implementado, mas o decreto já traz essa visão de que, além dos cursos, nós precisamos de guias para os usuários, tanto para nós magistrados como para os servidores, estagiários. Tendo em conta que nem todo mundo, né, está no mesmo letramento digital, essa política traz um glossário essencial demonstrando o que é um prompt. O prompt é uma instrução que a gente dá à inteligência artificial, é o comando. O que é a saída? É o conteúdo gerado pela IA, é o que ela produz. O que é a entrada? São as informações que o usuário dá, né, buscando essa saída, e as alucinações são resultados incorretos, irrelevantes ou falsos. Tudo isso está no artigo 4º com outros vocabulários. O artigo 6º traz novamente a questão da privacidade dos dados sensíveis e da revisão, mas ele também deixa claro que códigos, APIs, plugins, conectores e softwares que forem gerados pela inteligência artificial generativa, elas podem ser utilizadas desde que previamente aprovados. E nós vamos ver que o Copilot já traz algumas possibilidades assim. Então, mais uma vez, a política do tribunal já deixou isso assegurado e com uma responsabilidade, ou seja, deixando claro o que pode, o que não pode e quem responde por isso. Aqui é uma questão já um pouco diferente e já dentro daquelas normativas que eu falei que eventualmente nós devemos estudar mais a fundo. Então, materiais gráficos, vídeos e áudios devem seguir a instrução normativa 108/2022. Não sei se era do conhecimento de todo mundo, mas o tribunal tem uma normativa sobre a produção desses materiais. E essa política institucional deixa claro que nós devemos seguir com isso. Vídeos e imagens realistas gerados pela IA devem ser identificados claramente. Então, aqui vem a primeira exceção à regra do poderá informar. O tribunal deixa claro que, se for vídeo ou imagem gerada por IA generativa, deve ser informado que foi gerado por IA. Os casos omissos, né? Quando não tiver o decreto não regular, cabe à presidência decidir
Mas quando for o caso de sugestões de novas ferramentas, daí isso é com a Secretaria de TI, com o SET. Nos casos de uso indevido, prevê a responsabilidade do usuário, né? Ou seja, medidas legais serão aplicadas, e deixa claro que o uso da inteligência artificial ela precisa ser com responsabilidade ética e segurança. Por fim, quanto ao desenvolvimento de novas ferramentas, né? Então, se o usuário quer o desenvolvimento de uma nova ferramenta, ele deve solicitar isso ao SET, e quem pode criar essas novas ferramentas é tanto o SET como o Laboratório de Inovação. Essas novas ferramentas podem ser criadas, aqui também prevendo, tanto com recursos internos quanto por convênios ou contratos. Então, utilizando aí parcerias público-privadas, utilizando universidades, como já aconteceu, por exemplo, trago aqui no NatJus GPT. NatJus GPT é a primeira inteligência artificial generativa que o tribunal desenvolveu, e desenvolveu em parceria com a Top 365, uma empresa ligada à Microsoft. Então, foi uma inteligência artificial desenvolvida para o uso no judiciário, para os casos de saúde. Se vocês ainda não utilizaram, ela está disponível como um aplicativo lá no Teams. E ela foi desenvolvida, então, nessa parceria público-privada. No mesmo sentido, utilizando de treinamento parecido, o tribunal desenvolveu jurisprudência GPT, que recebeu até prêmio por inovação, ficou em segundo lugar, e ele traz a possibilidade de se pesquisar com o uso da inteligência artificial generativa, ou seja, por meio de chatbots, por uma interface de conversas, jurisprudências. Nesse momento tem a base de dados tanto do tribunal quanto do STF e STJ. Também disponível como um aplicativo lá no Teams. E daí aqui eu trago mais alguns casos só para a gente ver o avanço da inteligência artificial e como ela vem sendo utilizado em todos os tribunais, em todos os ramos da justiça. O STF lançou agora o Maria, né, que ajuda na criação de textos, já é voltado para minutas. Em 2023, a ministra Rosa Weber já tinha lançado o Vitória, né? Lembrando, o STF tinha o Vitor, e daí vem a Vitória, que faz também o andamento processual, garante mais segurança. O STJ, que já tinha o Atos, agora lança o STJ Logos, que também trabalha com minutas e também trabalha com a redação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou também em 2024 um robô, uma IA que gera minutas de decisões. E no final do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou o Assis. O Assis é uma IA generativa que ela tanto busca os processos na íntegra. Na apresentação que eu vi, por exemplo, ela pegava... ele puxava 20 decisões do magistrado e 10 processos, e depois ele, com base naquele estilo de escrita daquelas 20 decisões, ele redigia minutas para aqueles 10 processos que ele analisou. Então, é uma IA já bem mais desenvolvida que tá em uso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e por ser PROC, por parceria, deve ir para os outros tribunais, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em breve. Então, para finalizar, quero deixar só a sugestão de leitura daquelas outras normativas que eu falei. O artigo 6º, inciso 3º, deixa claro que a aplicação da política deve ser feita ainda em conformidade com o Código de Ética de Conduta, que é de 2021, com a política de privacidade e proteção de dados, que é um aplicativo que o tribunal criou em 2023, e com a política de segurança da informação, que é o Decreto Judiciário 560 de 2022. Era isso por hoje. Muito obrigada.